Reflexão da liturgia da palavra desta terça-feira, 12ª semana do tempo comum, dia 23 de junho. A primeira leitura segue na saga da desobediência do povo contra Deus, sobretudo das autoridades e das consequências destes procedimentos. Destaque para o papel dos profetas que denunciam as injustiças e anunciam a esperança. Deus fará do pequeno grupo de fiéis um povo fiel que ressurgirá das ruínas para a grandeza e majestade de povo da aliança, povo de Deus. Com isso, o texto nos mostra que onde existir um fio de esperança e fé, uma chama que ainda fumega, Deus reacenderá e reerguerá aquele pouco, transformando em grandeza. É esse Deus que encontramos nesses textos que, se lidos superficialmente, sobrepõe a imagem de um Deus violento e carrasco que dizima os infratores, punindo-os com a morte. Mas não é bem assim. Atrás de toda violência gerada por não ouvir os ensinamentos de Deus está um Deus paciente e amoroso, rico em misericórdia, que não se cansa de perdoar e devolver a vida àqueles que, por sua própria conta, tinham escolhido a morte. Precisamos estar sempre atentos e não deixar que as pérolas de Jesus, dadas por meio dos profetas de ontem e de hoje, sejam confundidas com bijuterias sem valor algum. Jesus dá conselhos aos seus discípulos neste evangelho, conselhos que ajudam no reto agir, a fazer escolhas acertadas para não caírem no erro do povo hebreu, escolhendo as coisas pela aparência ou pela facilidade que elas prometem. O primeiro conselho que Jesus concede a seus discípulos é para não darem pérolas aos porcos. É um provérbio que dispensa explicações, mas vale a pena comentá-lo. Há algumas situações em que não convém insistir porque significa perda de tempo. Já há outras em que é preciso insistir e não desistir, como a que vimos na primeira leitura na atitude de Ezequias. Quando percebemos que determinada situação ou pessoa não é passível de mudança ou que não irá aproveitar aquilo que temos para ensinar, o melhor a fazer é desistir e seguir adiante, sem contudo desistir da missão, como nos mostra o Evangelho de hoje. Foi o que fez Ezequias na primeira leitura. Aqui vemos a sua atitude de fé que, mesmo diante de ameaças no seu reinado, não desiste de lutar e seguir adiante no seu projeto político-religioso de reunir o povo em torno de um único Deus. Ele reza a Deus de Israel, reconhecendo sua grandeza e poder, um poder capaz de transformar aquela situação conflituosa em harmonia e paz. Nessa oração, ele pede que Deus incline seus ouvidos e escute a sua prece. A oração de Ezequias é uma pérola da sua fé e ele não ora em vão, alcançando assim aquilo que pede. Deus promete que de Jerusalém sairá um resto e do monte de Sião os sobreviventes. É Deus que zela pelo seu povo e atende às súplicas do rei. Vemos, portanto, que Deus atende às nossas súplicas. Quando a ele nos dirigimos com fé e confiança, ele protege todo aquele que nele confia. Outro conselho dado por Jesus no Evangelho de hoje é uma regra de ouro universal. Tudo o quanto queres que vos façam, fazei também a eles. Usando essa medida, nosso relacionamento estará de acordo com os ensinamentos de Deus contidos na lei e nos profetas, de modo que a probabilidade de criarmos relacionamentos fraternos é grande. O terceiro e último conselho do Evangelho de hoje é para nos alertar sobre as facilidades que o mundo oferece e as propostas tentadoras. Boa parte delas não passa de armadilhas e é preciso tomar cuidado, muito cuidado, diz Jesus. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. É uma constatação real, nada se consegue com facilidades. É preciso muito empenho, dedicação e esforço. Há um ditado popular que diz: quando a promessa é demais, o santo desconfia. Portanto, desconfie das promessas miraculosas. Quem consegue coisas com facilidade pode estar burlando a lei, enganando as pessoas e agindo de modo errado. É assim nos relacionamentos sociais, nas conquistas deste mundo e também nas coisas de Deus. Nada cai do céu num passe de mágica ou milagrosamente.
A porta estreita significa que é preciso muito empenho e sacrifício para conseguir o que é bom. As facilidades são caminhos largos que levam à perdição. Estar atento a isso é fundamental na missão para não nos vendermos por promessas mentirosas ou por coisas que não valem a pena, embora pareçam ser maravilhosas. O reino de Deus se constrói com amor, solidariedade e muita dedicação. É preciso amar as pessoas e respeitá-las se queremos que o reino de Deus aconteça, pois essa é a vontade do Pai. Deus abençoe a todos. Padre José Carlos Pereira.